Secretário, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. Então, estava todo mundo esperando a ordem de serviço para as obras começarem. Fala para a gente quais são os próximos passos. Bom, já demos a ordem de serviço das obras, né? Das 3 novas estações do aquaviário, que é Ilha das Caieiras, região Grande São Pedro, Dom Bosco, na Ilha de Santa Maria, e Centro, na próxima Praça Pio XII, né? Nós já demos a ordem de serviço, agora são procedimentos distintos das estações. De São Pedro e Ilha das Caieiras, nós já estamos tirando as certidões, essa certidão de aprovação para execução da obra, né? Prefeitura, IEMA, Capitania dos Portos, saindo essas certidões, a gente espera que o mais rápido possível, a gente em 180 dias executa a obra da Ilha das Caieiras. Ela é uma obra mais rápida de se fazer pela própria condição da região e a gente já está com o projeto dela concluído. No Dom Bosco, no centro, ainda precisa também dos licenciamentos, porque lá no centro e no Dom Bosco é uma contratação integrada, então a empresa é responsável pelos licenciamentos, pelo projeto e pela execução da obra, né? Nós já demos ordem de serviço de tudo, então agora a empresa na parte de licenciamento e execução de projetos, ela tem um prazo de 90 a 120 dias para nos entregar os projetos, a gente aprovando, licencia e começa a obra também. É uma obra um pouco mais demorada, são obras maiores, mas já estão as 3 com a ordem de serviço emitida para poder iniciar as obras. Paralelo a isso também a reforma da Praça do Papa, é uma adequação pelo número de passageiros, algumas questões de entrada e de saída que têm que ser corrigidas. Nós vamos também fazer a reforma dela e em breve também vamos estar inaugurando aí em breve a estação nós vamos estar inaugurando a da rodoviária. A da rodoviária que já está em construção, né? Tem uma data para a inauguração, para a entrega dela? A gente espera no prazo aí de até 90 dias estar entregando a da rodoviária. A gente tem previsão para 2027, rodoviária e São Pedro, né? Se tudo der certo, São Pedro a gente entrega em 2026. Rodoviária e São Pedro e Ilha das Caieiras em 2026, em 2027, Centro e Dom Bosco. Essa ampliação ali pelo número de passageiros na Praça do Papa, vai ampliar a entrada? Conta pra gente o que está programado. Não, ela na verdade não vai ampliar, vai ter uma reorganização. A gente vai dar uma arrumada em piso, vamos dar uma arrumada, por exemplo, a saída ela não vai sair mais pela frente, vai ser pela lateral, então a gente vai ganhar mais área de espera. A gente vai reorganizar as filas, porque às vezes as filas ficam muito do lado de fora, nós vamos organizar. Então ela precisa dar uma organizada nela, ela é a mais utilizada, é a que tem maior demanda, então nós vamos dar uma reforma, a parte de rampa lá de baixo precisa reformar, então nós vamos dar uma reforma geral. Toda obra de mar ela é bastante complexa, ela exige essa reforma contínua, então chegou a hora de a gente fazer uma adequação na Praça do Papa, mas principalmente em função do número de passageiros dela. O ano passado o aquaviário cresceu 40%, então ele vem crescendo com as novas estações, com os novos barcos, consequentemente vai subir o número de passageiros e nós vamos fazendo essas adequações necessárias ao longo do tempo. Bom, são obras em Vitória, como é que está o andamento também junto à Prefeitura? Porque vai precisar de um alinhamento entre as duas obras, porque a Prefeitura também tem planos, por exemplo, para a orla, né, da Beira-Mar. Isso. Nós já começamos com a empresa vencedora, ela vai elaborar um projeto já de acordo com as diretrizes, vamos estar conversando com a Prefeitura para poder estar agregando aí, poder contemplar aí todos os 2 projetos, né? Então é um lado e outro conversar para chegar num conceito. A gente tem um prazo agora de execução de projeto, chegar nesse acordo com a Prefeitura de Vitória e poder iniciar o mais rápido possível essa obra, tanto do Dom Bosco quanto do Centro. Ilha das Caieiras não tem esse problema, mais Dom Bosco e Centro. Como é que vai ser esse terminal do Dom Bosco? Porque antes funcionava um aquaviário lá algumas décadas atrás, né? Então muita gente ainda tem aquele saudosismo do antigo funcionamento e está curioso para saber como é que vai ser agora. E eu aproveito também, alguns ouvintes falando dessa história aqui, para perguntar sobre a profundidade ali para os barcos poderem andar tão perto de onde é hoje. Como é que funciona isso, secretário? Bom, no Dom Bosco, a ideia... Claro que isso vai ser adequado junto com a Prefeitura para a gente poder encaixar todos os projetos. Você ter a parte de recepção, né, de embarque em terra, só que lá é a ponte, que a gente chama de ponte, que é mais longa. A gente tem 100 metros de passarela para poder chegar justamente na profundidade, na maré baixa, no calado que o barco precisa. Então a gente fez uma análise de profundidade, eu preciso de 100 metros e lá 100 metros no mar para poder chegar na profundidade que precisa para os nossos barcos.
como, por exemplo, na própria Ilha das Caídas, a gente precisa de 40 metros de ponte para também poder chegar na parte mais profunda. Na rodoviária é um pouco mais curta, na rodoviária são 20 metros. Então, cada região, você faz um estudo chamado batimetria, que é a profundidade da região, e vê como é que você vai parar o seu... A gente já tem um calado, que é o quanto o barco precisa de profundidade no mar, e aí você faz essa análise. Mas Dom Bosco, ele tem esse problema, você tem que buscar um mar um pouco mais à frente, justamente por causa quando tem maré baixa. Bom, com mais estações, a previsão aí para 2027, a gente pode dizer que todas as estações, as novas... Duas para 26, duas para 27, e a princípio em 27 nós teremos 7 estações concluídas em operação, com 7 barcos em operação também. Então, 7 barcos com 7 estações em 2027. Bom, vai aumentar, são 7 barcos, aumenta o número de barcos, né, nessa rota. Aumenta mais um barco, a gente tem um barco mais previsto para chegar ainda no primeiro semestre, então deve chegar mais um barco, e enquanto a gente aí está construindo, porque aí esse barco vai auxiliar na operação da rodoviária e de São Pedro, né? A gente vai precisar realmente ter a linha São Pedro, Porto de Santana, rodoviária, e começar essa operação. Tem um barco vem para fazer esse reforço de linha. Já tem ouvinte aqui perguntando o seguinte, porque se aumenta o número de estações, aumenta o número de barcos e aumenta também o número de viagens ali pela rota dos navios que entram no Porto de Vitória. Sim, normal, isso é previsto. Os navios, você tem todo um procedimento para ser feito para adotar com o navio, quanto mais barco, mas isso é normal, é uma operação casada que ocorre no mundo inteiro. Nós, inclusive, somos o único sistema aquaviário de porto que nós adotamos o próprio sistema de gerenciamento do Porto de Vitória, né? Então a gente adota o mesmo sistema, a gente está vinculado ao porto e todas as nossas embarcações são monitoradas até pela própria Viportes na operação, para justamente não ter esse tipo de conflito. Legal, então olha, mais um barco chegando no primeiro semestre, vamos totalizar 7 barcos ao todo, 2 estações já são entregues nesse ano de 2026, outras 2 em 2027, e aí teremos todas as estações funcionando em 2027 com 7 barcos. Já tem previsão de aumento na quantidade de barcos, secretária? É sempre assim, entrega uma coisa, a gente já quer mais. Já faz uma, já quer a outra. Exatamente. Tá certo. Não tem, é isso mesmo, a gente faz, isso é importante, esse tipo de cobrança, porque exigindo cada vez mais do governo, como o governador fala, a gente entrega uma coisa, tem que fazer mais 10 e tem que fazer mesmo, estamos aqui para isso, para ajudar a nossa população. Não, agora a gente vamos fazer essa operação, a gente tem o ano que vem todo para operar essas 7 embarcações, para ver como é que vai ficar o aquaviário. Em 25 nós tivemos uma grata surpresa, a demanda subiu em 40% do aquaviário, com certeza com as novas estações a demanda vai disparar, e a gente está pronto aí para adequar, se precisar mais embarcação, mais estações. O planejamento não pode parar, né? Ele é diário, semestral, anual, não tem jeito, a gente tem que fazer a programação. Já temos a programação 27 pronta, tem que ter a programação 28, 29, porque é uma evolução e o aquaviário realmente é um sucesso. A população abraçou e gosta muito do aquaviário. Olha, temos aqui ouvinte, um não mandou o nome, mas ele diz que anteriormente, o senhor também já teria dito, que seria inviável uma lancha em Paú, uma lancha partindo ali da Glória, né, naquela região. Ele pergunta se há necessidade de mais uma estação em Vila Velha. A gente sempre está estudando, nós vamos estar estudando a demanda, sim. Em Paú você tem um problema, a questão de navio, mas você tem o Museu da Vale, você tem a região da Glória do Casco. São estudos que a gente tem que sempre estar, a Secretaria de Mobilidade tem que estar sempre buscando evolução para atender a população. Nesse momento agora, a nossa realidade vamos deixar de pé as 7 estações, as 7 embarcações, operar, mas sempre, claro, de olho no futuro e olhando como a necessidade da população nesse caso Vila Velha e também Cariacica. A gente também está junto com o prefeito de Cariacica, com o deputado Marcelo Santos, olhando a questão da Orla, né, da gente poder ter uma segunda estação em Porto de Santana, na Nova Orla. Então são estudos mais para frente. Agora nós fizemos um outro passo muito importante para o aquaviário, que é a segunda parte de expansão, mas realmente temos planejamento mais para o futuro quanto ao aquaviário. É uma coisa que não pode parar, né? Não pode ser estagnado, porque a sistemática da mobilidade muda e a gente tem que estar se adaptando todo ano e evoluindo o aquaviário. Consequentemente, ele vai evoluir conforme a necessidade aqui na região metropolitana.
O Claudemir está aqui dizendo que ele passa pela segunda ponte e dá uma observada lá na estação da rodoviária que está em construção, mas ele tem a impressão de que não vai ficar pronto esse ano não, que só vai ficar pronto no que vem. Há quantas anda ele está perguntando aqui as obras, o que falta fazer? O desafio não vai ser entregue, acho que no máximo em 90 dias, é porque não dá para ver direito. Ele está olhando um pedaço dela, ele está olhando a parte do flutuante. O flutuante ele não é feito lá. Ele é feito no canteiro de obras da empresa e ele vai vir depois de carreta. Então ele não está vendo a conclusão. Se a parte dentro da rodoviária, quem estiver dentro da rodoviária pode ver. Hoje eu estive lá, inclusive com a Gazeta fazendo uma reportagem, deve ter algumas reportagens ao longo do dia, sobre como é que está o aquaviário. Então a gente está no reta final de implantação do aquaviário na rodoviária. Olha, o Gabriel está aqui falando que ele já fez reclamação junto ao governo, à Ceturb, sobre isso, mas ele diz o seguinte, que o ar-condicionado das barcas não funciona direito. Ele pega ali as primeiras filas, né, de frente ali para o ar-condicionado, e ele já andou com a lancha cheia, com a lancha vazia, tipo 2, 3 pessoas, e ele não gela direito e continua quente, pedindo para você dar uma olhada especial nisso aí. A gente vai dar uma olhada, mas assim, está muito vago, a gente vai saber qual é a embarcação, né? Nós temos 6 embarcações. Então precisa ver qual é a embarcação, precisa ver qual é a hora do dia, precisa ver se a embarcação ela ficou muito tempo aberta. Então tudo isso interfere também. Então se ele puder depois mandar para a Ceturb isso na ouvidoria, a gente pode responder com mais certeza do tipo de embarcação, do tipo de operação, do horário, tudo isso. Horário, dia, o tipo de embarcação, a linha que está fazendo, qual né? Embarcação, né? Porque nós temos 6 embarcações, né? Então se ficar vago para a gente poder dar uma resposta agora, a gente faz toda a manutenção, alerta a empresa para a gente possa ter operação com todas operando com ar-condicionado a contento. O Hélio está aqui perguntando, se não fosse essa integração do Transcol, né, que dá para fazer do aquaviário com o Transcol, quanto custaria uma passagem de aquaviário? Aí não tem, bom, depende. Na verdade agora nós temos uma postura do governador Casagrande, com o nosso vice Ricardo Ferraz, que o aquaviário, a mobilidade precisa ser subsidiada em boa parte pelo governo, porque é um benefício para a população. Então não dá para a gente avaliar. Mas o aquaviário ele é um sistema mais caro, claro, com certeza. Mas ele é subsidiado pelo governo. Então um governo austero, um governo organizado, pode fazer e oferecer esse tipo de transporte de um formato que atenda a população. Neste caso, integrado como se fosse somente, para nós é como se fosse mais um ônibus. Mas é claro que o aquaviário em qualquer lugar do Brasil e do mundo ele é muito mais caro, é uma operação mais cara pelo próprio consumo de combustível, tipo de barco, o próprio tipo de... As pessoas que trabalham, então é mais caro, é mais oneroso, mas está dentro do custo do sistema de mobilidade, a gente não afere por isso, a gente afere o benefício pela qualidade e aqueles serviços que a gente está oferecendo para a população. Antes da gente mudar de assunto, secretário, tem o Ramon aqui dando mais uma ideia. Podia fazer um projeto para dar a volta na Ilha de Vitória, porque tem muita gente que anda de aquaviário no final de semana só para passear com as crianças, ele está dizendo. Isso tem que fazer uma avaliação, porque na verdade você tem alguns problemas de assoreamento no canal dos Cravos, tem alguns problemas para dar a volta. Uma coisa são lanchas pequenas, acho que outra coisa são as nossas embarcações. Então é uma coisa que tem que ser avaliada com muito critério, com muito cuidado. Por enquanto a gente tem essa avaliação de tem alguns impedimentos. Mas vamos levar essa dica aí para a gente poder avaliar, ver o que pode ser feito quanto a essa questão da volta. A questão da parte de alto mar, aí não, ela é mais complicada. Quando você dá a volta realmente, Ilha do Frade, passando naquela frente, a gente tem alguns problemas operacionais. O mar não é tão calmo quanto a gente imagina visto de cima. Então, depois da terceira ponte, a gente tem alguns problemas. Aqui na Baía de Vitória, nós estamos... Tanto que você vê isso, Patrícia, isso é importante. Transporte público, você não pode parar um dia, né? Se você para um dia, quando você vê se tem algum problema com greve, paralisações, o caos que causa. O aquaviário, nunca paramos um dia o aquaviário. Se chovendo ou sol, a gente está com chuva, vento, qualquer coisa, a gente está operando o aquaviário. Se você estiver fora da Baía de Vitória, você vai operar 70%, 80%. Então as pessoas têm que ter certeza de que o sistema vai operar e com segurança. Secretário, agora vamos mudar de assunto, porque a gente teve acesso a um levantamento da consultoria For Intelligence a partir de dados da Ceturb que mostrou uma queda, uma redução no número de passageiros do Transcol. Os dados mostram que o número
o número cresceu por 10 anos no estado, saindo de 139 milhões em 2004 para quase 200 milhões em 2014. Depois começou a cair e atingiu o menor nível de pessoas transportadas em 2020. Vamos lembrar que a gente estava na pandemia aí. Né? Isso de Covid-19. Claro que o governo do estado, a secretaria, teve acesso também a esse levantamento. Eu queria saber, caiu realmente? Vocês estão a par dessa possível queda, até porque outros modais entraram também. Como é que o governo analisa esses números? Bom, Patrícia, é claro que a gente tem todas as informações, todos os anos, a gente analisa todos os anos. Primeiro, tem alguns dados equivocados, algumas informações um pouco equivocadas. A gente tem que avaliar transporte público de alguns aspectos. O que aconteceu ao longo dos anos, porque o transporte público é diretamente relacionado à política, à economia de um país, de um estado, de uma região, né? O Transcol, quando ele foi criado, ele vem com uma demanda crescente e houve uma migração de toda a população para as periferias das cidades. Né? Isso aconteceu, o desenvolvimento de Serra, desenvolvimento de Vila Velha, desenvolvimento de Cariacica, eu estou falando de 20 anos atrás, né? E com as novas pontes, tanto que o aquaviário antigo acabou, e com as novas pontes o Transcol cresceu e teve esse boom há 40, 30 anos atrás. Ele veio estabilizado, chegou a 200 milhões em 2014, foi o ano que a gente ainda estava no governo. Oi, Patrícia, está escutando? Oi, estou ouvindo, secretário, pode continuar. Oi, tá. Em 2014 nós tínhamos em torno de 200 milhões de passageiros, licitamos o sistema com 1.550 ônibus. A partir de 2015 ocorreu algumas questões de falta de investimento em sistemas de transporte público, não houve renovação, o próprio país passou por alguns problemas econômicos, nós tivemos o boom dos aplicativos, então foi o surgimento das novas tecnologias por aplicativos. Você teve um incentivo muito grande ao transporte individual, especialmente a moto, nesse período de 15 a 18, e falta de investimento. Então esse calhou numa queda drástica e esse foi um fenômeno nacional, não foi um fenômeno estritamente do Estado do Espírito Santo, a não ser a questão de falta de investimento, mas o restante foi um fenômeno nacional dos aplicativos. Com isso a gente recebe em 2019 o sistema Transcol com 1.350 ônibus, entregamos com 1.550, com 1.350 ônibus, com essa redução de demanda. A partir de 2019 começamos uma recuperação de todo o sistema, aí vem todos os investimentos, frota, terminais, bilhete único, sistema metropolitano, enfim, toda a estruturação do Transcol. Tanto que hoje, de 1.350 nós temos 1.650 ônibus, até mais do que em 2014, que transportava 200 milhões, a gente tem para 170 milhões de passageiros, mais ônibus que tinha em 2014, né? Só que em 2019 houve a questão da pandemia. Então, 2019 é o ano base nosso chave, aonde começa-se o novo Transcol, essa nova melhoria da mobilidade, com um total de 170 milhões de passageiros. Quer dizer, vocês analisam depois que todos essas, entre aspas, novidades, modais apareceram, os aplicativos de moto, carro... É a nova realidade. Você tem que estabelecer qual é a sua nova realidade, né? A sua nova realidade é esse número de passageiros. Então vocês começam a analisar de 2019 para frente. Para cá, porque é onde você analisa o passado, corrige e aí projeta 2019 para frente. E vem todos os investimentos. Só que a partir de 2019 a gente teve uma ruptura que foi a pandemia. Então a pandemia, enfim, aí... Então, 2019, hoje todos os sistemas de transporte do Brasil, que a gente conversa, a gente tem como espelho 2019, que era o ano depois dessa primeira crise, essa onda de crise do sistema de transporte público. No Brasil, a nossa região metropolitana praticamente foi a única que atingiu o patamar de 19, nós voltamos aos 19. No Brasil todo, de 20% a 40%, houve redução de 20% a 40% do número de passageiros. Aí estamos falando do fenômeno pandemia, que pode ser, aí tem várias outras alternativas, que é primeiro, home office, você tem também os aplicativos de moto que surgiram a partir de agora, então você tem algumas outras particularidades que aconteceram e não deixaram várias cidades recuperarem. Nós recuperamos, passamos o patamar de 2019 em 23 e 24, chegamos a 179 milhões de passageiros, acho que foi 176 milhões de passageiros, e no ano passado identificamos um recuo para 170 milhões de passageiros, o mesmo número de 2019. Aí a gente tem algumas outras alternativas que nós estamos avaliando. Você tem os novos modais, o aquaviário integrado, você tem as bicicletas, que hoje a nossa região metropolitana é um fenômeno nessa questão da bicicleta
da bicicleta, tanto elétrica como a bicicleta. A ciclovia da vida trouxe esse potencial da bicicleta para a nossa região metropolitana. A retirada, por exemplo, do pedágio da terceira ponte, nós tivemos recordes de veículos e motos na terceira ponte no ano de 2025. Então tem um rearranjo da mobilidade, até próprio reflexo ainda da pandemia da questão de home office. Você ainda tem muitas pessoas que trabalham em home office, isso se tornou alguma rotina em algumas empresas. Então você tem um rearranjo, a gente tem que estar adaptando o Transcol para aqueles passageiros que precisam utilizar o Transcol e melhorando ele cada vez mais para que novos possam acessar a ele. Uma outra questão que a gente fala, e isso é importante salientar para nós, o que é importante é o seguinte: em 2014 nós tínhamos 200 milhões de passageiros, eram transportados 1.550 ônibus. Hoje nós temos 170 milhões de passageiros transportados com 1.650 ônibus. Nós temos mais ônibus para transportar menos passageiro. Ou seja, o ônibus perdeu produtividade. Por que ele perdeu produtividade? Porque a gente precisa de priorização do transporte público. Assim como nós fizemos na terceira ponte na linha verde, ganhar tempo, assim como nós estamos implantando o corredor exclusivo de ônibus, a gente precisa de mais faixas exclusivas de ônibus, mais corredores. A gente está estudando com a Prefeitura da Serra também, na Avenida Mestre Alto, estamos estudando com a Prefeitura de Cariacica, estamos executando em Vila Velha e Cariacica, mas a gente precisa que as prefeituras tenham a certeza que dar prioridade ao transporte público é melhorar a qualidade de vida e melhorar a mobilidade. Então, isso é um dos fatores importantes nessa análise. A Vitória é uma capital que não tem priorização no transporte público. Então, a gente precisa ter esse investimento em mobilidade em transporte público, principalmente priorizando o ônibus nas nossas vias. Bom, alguns ouvintes conosco aqui, aliás, eu arrisco dizer que a maioria, né, coloca que mesmo com mais ônibus, ainda tem ônibus sujo, lotado, ar-condicionado quebrado. Ainda assim, a Seturb precisaria, no caso do governo do estado, melhorar a qualidade do atendimento. Bom, a gente, desde 2019, vem fazendo investimento. É a frota mais nova do país, são 1.200 ônibus. Você com 1.800 ônibus, com 1.200 ônibus com ar-condicionado, mais de 70% da frota, como eu falei, precisa ser mais específica dessa questão do ar-condicionado. Mande para a Seturb os horários, os ônibus, qual é o ônibus, que ela vai cobrar as devidas empresas manutenções necessárias para a questão do ar-condicionado. Mas a frota é muito grande, a gente é normal. É mais fácil você pegar ônibus com ar-condicionado que sem ar-condicionado, porque já temos 70% da frota com ar-condicionado e esse ano vão chegar aí mais ônibus com ar-condicionado. A questão como eu falei, a gente hoje tem mais ônibus para atender menos gente. Por quê? O ônibus está preso no trânsito, a gente precisa priorizar o ônibus. Então é uma evolução que nós estamos fazendo, a mobilidade, a gente não resolvemos 100% dos problemas. Isso é uma evolução ao longo dos anos. O importante é o governo ter planejamento, ter obras, ter execuções, ter planos para que cada vez mais a gente possa melhorar gradativamente a mobilidade, a gente possa efetivamente ter sistemas como a gente tem hoje, a integração aquaviário, corredor exclusivo de ônibus e, por exemplo, a ciclovia da vida também. Secretário, uma última pergunta, é uma tendência o número de passageiros por transporte terrestre, no caso coletivo, um ônibus, a tendência diminuir daqui para frente, já que temos tantas opções? O que o senhor acha? Não, eu acho que a gente chegou numa estabilidade. A tendência é você estabilizar e você ter vai depender um pouco da economia, vai depender um pouco de aplicativo. Essa questão de moto por aplicativo é muito perigoso, então tem um problema, esse é um problema de saúde pública até, né? Não é nem uma questão até de mobilidade, é questão de segurança pública, de mobilidade e de saúde pública. Então depende, agora a gente vai ficar oscilando. Eu acho que a questão da pandemia já passou, a gente está num processo de melhoria, de mais investimentos, então mais investimentos vão vir no governo do estado, com o governador Casagrande, com o vice-governador Ricardo Ferraz. Então a gente tem uma projeção muito grande agora, com a tendência de você ter um viés de corredor exclusivo para a Serra. Serra é o maior município da região metropolitana, né? Então essa questão de ligação de Vila Velha, Cariacica, mais estações aquaviário, eu acho que a tendência é estabilizar, você ter um fluxo, uma alteração de um ano para outro, o aquaviário mais, menos o Transcol, mais o Transcol, menos, mas ele vai ficar nesse patamar aí, e tentando, claro, a gente sempre melhorar cada vez mais, para que a gente possa ter mais prioridade e as pessoas se sentirem mais inseridas e poder usar cada vez mais o transporte público. É meio utópico, mas a ideia era que o transporte público fosse o suficiente, com qualidade suficiente para atender a população, para deixar o carro em casa, menos gás carbônico emitido no meio ambiente, né?
Na verdade, Patrícia, você vê isso no mundo inteiro, né? Se você for em qualquer lugar de referência, até no Japão, você vê congestionamento e vai ver transporte público lotado, que é sinônimo de excelência. Na Europa, a mesma coisa. Então, o transporte é muita opção individual. O que a gente tem que estar pronto, oferecer, como você falou, um sistema de excelência, cada vez mais aperfeiçoar para chegar nisso, terminais, novos ônibus, novas tecnologias, sustentabilidade e outros modais integrados, como no nosso caso a gente tem esse benefício que é o mar, que é o aquaviário, e a integração da bicicleta, onde nosso estado, nossa região metropolitana é um fenômeno na utilização principalmente das bicicletas elétricas, isso graças principalmente a essa conexão com a ciclovia da vida entre Vitória e Vila Velha. Secretário, agradeço sua participação, sua conversa conosco nessa manhã de quarta-feira. Eu que agradeço, Patrícia, sempre importante aqui, obrigado até pelas perguntas, obrigado a todos. É sempre bom estar esclarecendo, sempre à disposição. Obrigado, um abraço para o senhor e para a equipe. Um abraço, bom dia a todos. Bom dia.